pessoal, voltamos a mais um podcast da Tasso. Hoje a gente tem um tema super atual, muito novo no nosso país e principalmente aqui no nosso estado do Espírito Santo, que é ESG. Bem, primeiro eu queria dizer para vocês para curtirem as nossas redes sociais, acessar aí o nosso YouTube, o nosso Instagram. A gente também agora tá no Spotify e agora, recentemente, também no TikTok, com uma pegada um pouco diferente aqui do nosso podcast. E hoje, para falar com a gente aqui de ESG, a gente tem um convidado muito especial que também adora esse tema, que é o Edmar Camata, que eu só consigo chamar de Camata. E o Edmar, ele é secretário de Controle e Transparência, Seconte aqui do Estado do Espírito Santo, e veio trazer pra gente assim um pouquinho dessa bagagem, num papo bem descontraído, sobre o que é ESG, o que trata essa questão, né, do ESG agora no país, como que tá o nosso estado, né? Tem relação também a isso, acho importante, eu tô acompanhando o trabalho que você tá fazendo, e falar assim pra gente de maneira bem simples, né? O que você pensa de tudo? O que você acha que vê esse caminho? Eu vi uma entrevista do Valor Econômico ontem sobre isso, a expectativa das grandes empresas do mercado sobre a ESG. A gente também vai falar um pouquinho disso. Então, eu queria que você se apresentasse, né, você mesmo, e a gente podia começar aí esse bate-papo aí, falando assim do que você pensa desse assunto. Muito bom, é uma satisfação grande ser convidado para esse momento aqui que a gente consegue conversar, né? Tem um pouquinho mais de tempo, dá para falar do tema, dá para falar da nossa vida um pouquinho. Mais informal, né? Eu tenho uma experiência de 12 anos no terceiro setor, né? Controle social, numa entidade de combate à corrupção, né? Fiquei 12 anos na ONG Transparência Capixaba, que é um braço da Transparência Brasil e que atua estimulando o cidadão a participar mais da vida política, né? Já entendi tudo, então. É daí que vem a experiência que possibilitou, né? Em 2019, quando eu fui convidado para ser secretário de Controle e Transparência do Estado, no governo do governador Renato Casagrande, possibilitou o Espírito Santo sair da 8ª posição em transparência no Brasil e alçar a primeira colocação, que ele já havia no passado, né, ocupado, mas que tinha perdido. Então, eu cheguei com essa entrega que eu tinha que fazer imediatamente, né? E isso é importante porque tem a ver com o tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é o ESG. Para quem não conhece o tema, ele vem dessas 3 letrinhas, o E, o S e o G, né? O E de environmental, que é o ambiental, a preocupação ambiental no inglês, né? Alguns falam ASG, traduzindo, porque ambiental, social e governança, né? Então, essas 3 letrinhas, né? A preocupação ambiental, a responsabilidade social das empresas e a preocupação com a governança fazem, né? E aí a gente vê a origem disso tudo, a origem desse debate, que vem de uma publicação do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, na época, em 2004, quando ele fez um desafio aos executivos das principais instituições financeiras do mundo. E o título da publicação era Who Cares Win? Que, na verdade, era um questionamento, né, era um desafio às principais instituições financeiras do mundo, e traduzindo era algo como ganha quem se preocupa. Ganha quem se preocupa com o outro, ganha quem se preocupa com o social, no momento em que os executivos das grandes empresas, na verdade, eles eram o lucro pelo lucro, né? Era o mercado financeiro. Não tinha algo a mais, né? Não tinha algo a mais, não tinha essa preocupação com o social, a preocupação com o meio ambiente era reservada a alguns nichos, a alguns grupos que faziam protestos, e o Kofi Annan, ele, na verdade, ele vinha dizendo que, olha, o futuro não vai ser assim, o futuro é das empresas e das instituições que tiverem preocupação social e ambiental, não vai ser algo reservado para aqueles que são vistos hoje como os ecochatos, né? Os biodesagradáveis, né? E vai ser um debate mais amplo e que vai interessar muitas empresas. Então, essa é a origem do tema ESG. Engraçado que eu, em 2016, perdão, você falou 2004, 2006, eu escrevi um artigo sobre o protocolo de Kyoto, venda de crédito de carbono. Logo depois de 2004, né, desse evento aí da ONU, que foi quando a Organização Nacional, né, a Organização Mundial aí das empresas, né, a ONU e as contábeis também, começaram a trabalhar essa questão, sabe, Camata, assim, do que a gente faz, porque tinha lá balanço social, né, tinha um monte de coisa que não era muito palpável. E aí, de repente, se lançou um acordo, né, mundial para que as empresas produzissem,
né? Ativos sustentáveis, né? Ativos que fossem vendidos, né? Que tivessem valor, como o protocolo de Kyoto, que é quando você vende carbono. Inclusive aqui no Espírito Santo a gente tem Águia Branca já investido nisso em Pedra Azul. A gente tem algumas empresas comprando terras, pensando já no futuro, claro que tem um cunho financeiro, mas pensando já no futuro, que elas vão virar créditos de carbono, vão virar ativos comerciáveis. E aí tudo isso começou a girar em torno só da questão ambiental. Mas o ESG é algo mais, né? Você acha que ele está vinculado à gestão das empresas, à modernidade da gestão? Você acha que essa preocupação que tem que ter algo mais de meio ambiente, socioambiental, né? E social, porque eu acho que tem um cunho social também, né? De você estar inserido aí na sociedade. Está vinculado ao tipo de gestão da empresa? Interessante que você usou uma expressão aí que acho que você passou correndo por ela e não percebeu. Você falou assim, claro que é um negócio, né? E o ESG... mas né? Ele não vem para tornar todo mundo ONG, né? Ele não vem para tornar todo mundo terceiro setor. Ele vem para tornar empresas mais fortes financeiramente. É essa a entrega do ESG. É uma entrega clara no sentido de que, olha, se você tiver essa preocupação aqui, que para o consumidor ela é importante, ele vai ver a sua empresa com mais valor agregado. Você vai reduzir riscos jurídicos, ambientais e outros. E você vai ter uma relação com o social, que é muito difícil de ser atingida, até internamente nas empresas, né? Então, eu vou te dar um exemplo. O Larry Fink, que é controlador de um dos maiores fundos mundiais de investimento, ele controla mais de 10 trilhões de dólares, ele faz uma carta anual aos executivos. E esse ano ele fez a carta aos executivos dizendo que o grande fator de mobilização dentro do ESG nesse momento é a preocupação com o social dentro e fora da empresa. Dentro da empresa, ele fala o seguinte, é você motivar os seus colaboradores explicando para eles o propósito da organização e investir em política de RH. Se você pegar o mercado financeiro por si só, talvez a gente esteja em uma época de redução de direitos trabalhistas, de despreocupação o mercado financeiro é o que menos investe em recursos humanos. Tem até uma notícia que virou um meme na internet, que é uma empresa, que isso aconteceu agora, uma empresa que pegou um colaborador dormindo, e o RH é uma empresa que tinha ela era muito moderna com a preocupação com seus colaboradores, e todo mundo ia lá, acorda que ele vai ser demitido. Aí fala, não acorda não, se ele está dormindo é porque ele teve algum problema, deixa ele dormir, daqui a pouco ele vai produzir mais. Então, assim, dá um tempo, deixa ele descansar, né? Dizem que dormir depois do almoço uma horinha é importante. Até um amigo nosso que estava falando esses dias com a gente aqui numa live da gente, falou isso, que os países como China têm isso culturalmente, eles dormem 1 hora depois do almoço, né? E isso dá uma renovação. Tem um nome na medicina para isso, né? Eu achei super interessante. Eu tava vendo também, por exemplo, a área financeira. De umas instituições que fala muito de ESG é a XP. Ela tem falado muito, publicado muita coisa. Os relatórios dela são ótimos. Então, e a KPMG, como empresa de auditoria, saiu esse ano agora dizendo assim, o que a auditoria espera em 2022, né? E um dos assuntos que a KPMG colocou no seu relatório foi ESG. Alguns estados têm trabalhado com políticas de governança vinculada a isso, porque quando a gente fala, não é só ambiente, né, Camato? Acho que é isso aqui, porque ele trata de social, ambiente e governança. Então tá aí o setor que você hoje está trabalhando, que é transparência das informações, seriedade dessas informações, uma transparência de forma que também o usuário consiga enxergar, porque também não adianta você ser transparente, só você entende o que você divulga. Exatamente. Né? Então esses 3 pilares não é só para empresa pública, né? É para empresa privada e não é só de grande porte. Essa matéria que eu li no Valor Econômico falava que fornecedores que vendem para as médias e grandes empresas estão sendo exigidos a ter políticas de ESG. E essas políticas ligadas a essa situação, ambiente, social e governança. E uma das situações que saiu no Valor é a divulgação das demonstrações contábeis, por exemplo, que as empresas põem as 7 chaves, as de menor porte, falam, ninguém tem que enxergar isso, sendo que a contabilidade deveria ser pública, né? E como é que você enxerga isso nessa visão, assim, de termos de transparência dessas informações? Eu sei que você é um secretário de transparência, né? Mas pensa como empresa privada, né? Você trabalha numa questão de ONG, né? Então, como que seria no Brasil? Por que o Brasil demora tanto para aderir a essas políticas de governança que deveria estar já explícita e não implícita em qualquer empresa?
Carla, acho que a primeira questão é você é da área de contabilidade, né? E a contabilidade ela tem uma entrega grande a fazer dentro do ESG e já está fazendo, né? Que é a criação das normas contábeis, né? As normas que vão reger esse cenário para que ele seja menos subjetivo, né? Porque ESG é um assunto ótimo, todo mundo quer falar, todo mundo quer conversar, mas ele precisa de entendimento, né? De objetividade também, né? De prática, né? De prática, e não é só de boas intenções, né? Que o ESG ele vai viver. E quando o Larry Fink diz, quando ele sofre algum tipo de crítica por conta desse assunto, vamos lembrar que ele controla um fundo, direciona investimentos de 10 trilhões de dólares, né? Ele, quando é questionado sobre o que é o ESG, se é uma política, se é uma modinha, ele fala assim, não, olha, o ESG, na verdade, é capitalismo na veia. Você decidir se a sua empresa vai receber um aporte de recurso de investimento, né, de um fundo desse ou não. Ou se você vai querer ficar fora, e naturalmente você não vai sobreviver, ele fala. Então, isso aí é importante, porque as empresas elas têm hoje a opção, né? Eu vou entrar nesse assunto ou não, né? Eu falo que talvez a parte mais importante é que o ESG não tem nada a ver com governos, não nasceu dentro de governos. O ESG nasceu de uma conferência, de um momento, de uma publicação direcionada para as maiores instituições financeiras do mundo. De um desafio, né? Pronto, porque às vezes as pessoas falam, essa questão ambiental e social é de governo. E não é, ele não nasceu dessa forma. Agora, ele tem um trunfo muito grande. Porque o gestor público, né, que entender o que é o ESG na mesa de um executivo, de uma grande empresa, ele vai saber negociar para atingir seus resultados mais facilmente. Por quê? Porque eu falo que o setor público ele sabe o que ele faz bem, ele sabe o que ele faz mal e ele sabe o que ele não faz. A parte que ele não faz... Você pode transferir para quem faz. Exatamente. O executivo tem meta para bater dentro do ambiental, dentro do social, e ele tem que bater essa meta com projetos reais. Porque o grande risco do ESG é o que se chama o greenwashing, né? Que é a maquiagem verde, né? Ou na visão de algumas pessoas... Está dizendo que faz, mas na realidade você... Exatamente. Não executa aquilo que você está falando. Exatamente. Tem uma organização que atua com o empreendedorismo social, que é o Favela Holding. E o CEO do Favela Holding, ele fala muito em uma expressão mais nova, que é o caos social, né? Que você quer passar a imagem, mas você não vive aquela pauta, você não sabe, né? Você não quer e você comum, só usa para obter clientes. E o que é muito comum, né? Aí você falou tudo, na realidade o governo realmente ele tem a faca e o queijo na mão, porque aquilo que ele não pode ou não tem condições de executar, porque a gente tem impedimentos até legais para isso, ele pode exigir que as empresas privadas fazem até para participar de processos de compras, por exemplo, do próprio governo. Daqui para frente, as licitações, por exemplo, de um corte de acima de 5 milhões de reais, eu só vou contratar empresas que preenchem esses requisitos, que tem a prática de governança, essa. E, infelizmente, tem uma lei superior a isso, que é a lei das licitações, que proíbe algumas exigências. Mas eu posso escolher o fornecedor que ele tenha, por exemplo, lá no CRC, a gente tem metas também pelo TCU, né? Que a gente tem o TCU exige que a gente tenha dentro das políticas de governança, indicadores de desempenho, ele exige que a gente tenha metas para bater de redução de resíduo, essas coisas. Então lá, por exemplo, a gente colocou a questão da fotovoltaica, né? Aí a gente tem que entregar um relatório todo ano das ações que a gente executou. Então, eu converso muito lá com os colaboradores que eu falo assim, cara, tem que ter meta palpável. Reduzir água, então... Como é que você vai reduzir água que você tem evento presencial? Eu não controlo as pessoas que vêm para o CRC. E eu não tenho como controlar se o cara vai no banheiro ou não vai. Não pode hoje, porque eu tenho que economizar água. Vamos fazer uma meta palpável? Vamos fazer reaproveitamento da água da chuva. Vamos ver quanto custa, vamos fazer isso. Uma outra coisa que a gente fez com o fornecedor, a gente só compra papel que vem de uma origem com menos destruição da natureza. Não sei como é que eles usam. Uhum. Mas os papéis que a gente usa 4, eles são todos com um fator de poluente menor. Né? É mais caro, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu reduzir o número de impressões, melhorando a parte de tecnologia. Então, da mesma forma que a gente, numa empresa, uma autarquia pública federal, conseguiu fazer pequenas ações, por exemplo, tirar copo. Eu sei que para nós é meio revoltante, por exemplo, eu faço mestrado na Argentina. Não tem sacola de compra na Argentina. E a Argentina tem uma economia infinitamente menor, se a gente fosse analisar, inflacionária do que o Brasil. Se lá já não tem isso, eu estou fazendo mestrado lá tem 2 anos de pandemia, 4 anos, vamos dizer, somando tudo.
Já tem isso há 4 anos, pelo menos, que eu conheço. Por que a gente no Brasil não pode fazer? Então, o que impede da gente ter medidas mais rápidas, sabe? É isso que eu não consigo, às vezes, entender. E que são coisas simples. Aí, de novo, é o cunho comercial. Mas por que não, se já tem muitos países que fazem, inclusive da América Latina? Então, você chega lá no Walmart, no Carrefour da vida, não tem no sacola. Ou você compra, se você não levar, você leva de casa. E aí também começou a ter uma mudança de cultura, né? Porque a gente tem uma cultura no Brasil consumista. Então, normalmente, quando você vai no supermercado, você vê carros e carros. A gente não vai comprar um negocinho, a gente compra. A gente está acostumado a ir lá e fechar a compra inteira. Você muda até a cultura do consumo das pessoas. Ela não vai uma vez por mês comprar aquele monte de coisa, ela vai toda semana um pouquinho. Então, essas ações são pequenas e podem fazer diferença para a comunidade onde você está inserido. E eu acho que essas pequenas ações, qualquer empresa, Camata, pode fazer. E ações construtivas, que você consiga produzir. Primeiro, para o ambiente, que eu acho que é mais fácil, vamos dizer assim. Por que eu falo que é mais fácil? Porque é mais simples, porque está ali, você está vendo. E o social, eu não acho tão simples, mas eu acho mais relevante. Não que eu não queira abraçar as árvores, tá? Porque eu costumo dizer que tem um povo que abraça a árvore, eu tenho um amigo que diz, não gosto do povo que abraça a árvore, que ele esquece o resto. Mas eu acho que a gente que abraça a árvore tem que abraçar o ser humano primeiro, porque é ele que cuida, né? Então, o mundo com árvore sem gente não adianta. Então, a gente precisa cuidar do cunho social. O ESG, ele tem algumas, igual a governança, ele tem algumas políticas para isso, ou ele deixa aberto? Porque eles são 14 pilares, né? Se eu não me engano. 17 pilares, o ESG. Nesses 17 pilares, tem uma estrutura fixa, assim, ó, você tem que no mínimo cumprir isso do aspecto social. Tem alguma coisa nesse sentido? Ou ele é bem aberto? Exatamente. O ESG, ele conversa muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que foi uma forma que a ONU encontrou, né, de fazer com que reduzir a pobreza, cuidar do meio ambiente fosse algo mais concreto nas empresas, nos governos, né? E é para isso que existe, por exemplo, a assinatura do Pacto Global, que significa a adesão da sua empresa, da sua instituição, do seu governo, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E a partir de cada uma daquelas caixinhas coloridas que a gente vê de vez em quando, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você vê como que se relaciona com os seus projetos. Então, vou dar um exemplo prático para você agora, que eu acho que você está procurando praticidade. O Estado do Espírito Santo, ele entendeu que o desenvolvimento do Estado, focado historicamente na Grande Vitória, prejudicou muito o interior do Estado, né? Que é de onde vem nossa comida, que é onde a gente tem que manter as pessoas. Então, o Estado está fazendo agora, dividiu o Estado em 8 micro-regiões, e fez planejamento de desenvolvimento regional sustentável para cada uma dessas 8 regiões. E sem fazer planejamento nesse momento da Grande Vitória, porque ele queria que a Grande Vitória não tirasse o brilho e a preocupação do interior, né? E foi muito legal esse trabalho, e esse trabalho foi entregue como? À luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, quando fala ali, erradicar a pobreza, cada projeto, cada ação nos municípios do interior, ele tem que ter esse viés, ele tem que ter essa entrega, né? Quando fala a preocupação com o meio ambiente, né? Quando fala o trabalho colaborativo... Porque erradicar a pobreza não é assistencialismo, efetivamente, né? Exatamente. Porque as pessoas confundem um pouco, né? Porque, na minha visão, posso estar até errada, erradicar a pobreza é você ter atitudes, ações que minimizem aquele item ali, né? Que melhorem a qualidade de vida daquelas pessoas para saírem daquela condição. E melhorar ou proporcionar algo mais uma longevidade maior, com uma longevidade maior. Porque as campanhas que a gente vê são campanhas imediatistas, né? Então, você, ajudar os moradores de rua com cobertor, né? Isso não é erradicar a pobreza, né? Porque ele continua sendo morador de rua. Então, eu estou simplesmente melhorando a condição dele de morador de rua. Então, acho que o erradicar a pobreza, a gente precisa ter ações efetivamente, igual você está falando, que é você fazer as entregas de acordo até com as regiões. Imagino que as 8 regiões que foram divididas foram analisadas e estudadas para ver o que poderia melhorar com aquele aspecto. Se você pegar região, por exemplo, de montanha, né, aquela região do norte, o público é a produção é uma, a realidade daquela vida social é uma. Se você pegar o sul, já que você pegar ali Domingos Martins, Pedra Azul, Venda Nova, né, Ibatiba até a divisa, a realidade é outra. Então, imagino que o governo deve ter analisado isso. Exatamente, né? As potencialidades próprias de cada região. E é interessante que você falou da questão da pobreza, porque até para aquelas pessoas que são talvez mais egoístas ou que não veem o governo com essa função de ajudar as pessoas a progredirem,
Vamos lembrar que a escravidão terminou justamente, por um dos motivos era para incluir as pessoas no mercado, era uma preocupação financeira também, né? Então, ainda que seja por esse motivo, incluir pessoas na economia, esse é um resultado muito positivo, né? Pessoas que vão estar mais presentes no mercado de trabalho. A educação está nesse projeto? Assim, no Sim. ESG está no projeto também, faz parte. É porque quando você faz, por exemplo, o Estado está se preparando nesse momento para aderir ao Pacto Global da ONU. Ele tem que ter preparadas as ações que ele vai fazer para que esse resultado aconteça, né? E você falou algo muito interessante. Isso é para qualquer empresa, né? A preocupação social, ambiental e de governança. Eu estava passando um dia por um bairro mais pobre de Vila Velha e eu vi uma pracinha, que era uma pracinha abandonada. Nesse dia, essa pracinha estava extremamente limpa. E aí eu parei para perguntar para alguém, falei assim, o que aconteceu com essa pracinha, que até ontem ela era totalmente suja? Ele falou assim, não era ontem não, o rapaz falou. Já tem uns 15 dias. O dono daquela padaria ali, ele sempre ajudou os moradores de rua. Mas a partir da semana passada, ele falou que só vai ajudar quem limpar a praça. E assim, eu vi que, olha, isso aí é uma responsabilidade socioambiental, né? Não, mas ele fez certo, ele faça alguma coisa, né? Ele incluiu no mercado, ele deu trabalho, né? Então, assim, a gente vê que isso é um exemplo simples, é banal, é um exemplo do dia a dia ali, mas de alguém que fez acontecer dentro da realidade dele. E gerou algo em comum, né? Não só para aquele cara que ia lá, mas para todo mundo ali que convive, que frequenta a praça. No último mês, eu aluguei uma casa no Airbnb, um aplicativo, né, que aluga casas no interior de Afonso Cláudio. Um lugar lindo, maravilhoso, uma casinha no meio do mato, no meio de uma plantação de café. Só que assim, eu perguntei para o dono da habitação ali, eu falei assim, mas olha, isso aqui não te dá lucro, né? Porque o valor que você está cobrando aqui, e ele, quando a pessoa chega, ele vem para Vitória, fica num apartamento que ele tem e deixa o sítio com a pessoa. Aí ele falou assim, não, mas meu objetivo aqui não é o lucro, não. Meu objetivo aqui é porque eu sou o único agricultor do município que é certificado com uma preocupação ambiental e tal, e eu quero convencer as pessoas de que isso vale a pena. Aí você vê, olha só, né, realmente... E você conhecendo, indo lá, você vai conhecer, né? Indo lá, você vai conhecer, você vai propagar a comunidade dele ali, né, o local, o que ele faz. Então a gente está falando de preocupações que hoje no mundo são mais importantes, em todos os aspectos. E mais simples de serem realizadas, né? Para quem tiver dúvida, por exemplo, do que a gente está falando, as pessoas normalmente assistem muito Netflix, né? E lá tem um documentário que mostra o caso da Boeing, né, a fabricante americana de aviões, na transição que eles fizeram de uma gestão que era mais preocupada com os funcionários. O nome do documentário é Queda Livre. E eles mudaram para uma gestão mais afinada com o mercado financeiro e resultados. Isso é muito claro no documentário. E o documentário a pessoa assiste e sai assustada com o que uma mudança de gestão, uma que era mais preocupada com a empresa, com as pessoas, com a comunidade em volta, para um resultado mais financeiro, o que isso provoca na gestão da empresa. E o que provocou? Provocou o lançamento de um novo modelo de aeronave, que nasceu com um problema. Esse problema era de conhecimento da Boeing, e a aeronave foi colocada no mercado mesmo assim por pressa, e os pilotos não foram certificados. Eu não vou contar o final da história, mas a história é extremamente assustadora, porque ela mostra o que o fim da preocupação... Mas é um documentário real? Real? De casos que no judiciário já foram julgados, inclusive. Então, tudo comprovado por documentos. E mostra o prejuízo que a empresa teve de muitos bilhões de dólares por não ter a preocupação socioambiental dentro de uma mudança de gestão que aconteceu. Tudo embasado em depoimentos dos executivos. Então, assim, é um caso real, retratado na tela, né, do Netflix, e que mostra o que o ESG pode trazer de economia para a empresa. Você acha que a gente podia, como cidadão, né? Como cidadão, exigir de algumas pessoas, de alguns empreendedores, algumas situações, por exemplo, porque eu acho que isso é uma causa muito social também, sabe? Eu acho que esse dia não pode ser visto só como a modinha, que muita gente fala, igual compliance. Eu falei, compliance é a modinha com nome diferente, que mudaram o nome, né, com uma coisa mais, tipo assim, pega melhor. Igual você falava, balance scorecard. Você é da área, você fala assim, balance scorecard, aquele negócio que você estudava no mestrado, na pós-graduação, quem faz? Compliance mudou, saiu de um nome, mudou para outro, depois vai mudar para outro, né? Porque as pessoas vão ali, vendem aquele serviço, torna isso um cunho comercial, deixa de ser algo que tem realmente objetivo, passa a ser um cunho tão comercial que perde a finalidade. Você acha que o ESG pode impactar nisso? Você acha que, assim, como ele está um pouco aquém ainda do cidadão
né? Porque eu costumo dizer que fazer um cidadão se envolver na sua cidade é difícil, Camada. Estou falando como cidadã, é difícil. Porque as pessoas não enxergam que aquilo elas não têm a sensação de pertencimento. Então, quando você não tem a sensação de pertencimento, você isola. Ou seja, isso não me interessa. Então, quando você fala isso não me interessa, você já está tendo um descaso que ele impacta no retorno que é para você mesmo. Porque se você não exige algo das empresas que estão ao seu redor, né? Então, a gente sai de casa, está cheio de lixo na porta. Quem jogou? Só tem 2 pessoas. Não é a prefeitura que vai lá e joga o lixo. É o comerciante que está do seu lado ou o seu vizinho. Não tem outra pessoa que jogue. E eu não tenho como exigir daquilo. Então, é tão difícil as pessoas... No próprio prédio, eu moro num prédio, você implantar coleta seletiva de lixo. Certo? Certíssimo. Mas não é tão difícil. Aí o condomínio reclama, aí tem que trocar as latas de lixo, aí você leva multa porque você não separa. E são ações simples. Essas ações, na tomada proporção correta para as empresas, não teria que ser, no mínimo, exigidas, eu digo, não só sugeridas, porque hoje a gente tem uma sugestão, né? Hoje é o que você falou, se eu quero estar no mercado, hoje é minha opção. Daqui a um tempo não vai ser opção, porque eu não vou conseguir mais prestar serviço para ninguém, vender mais nada para ninguém, porque as pessoas vão exigir isso de mim. Tá, você está prestando serviço, você usa muito papel, já não quero. Como é que você presta o seu serviço? Você não vai analisar só a prestação de serviço, mas como ele chega até você, que ferramenta ele usa, como que a sua empresa... Mas hoje isso é para minoria. Assim, vamos ser sinceros, eu trabalho no ramo que é construção. Então, no hall de clientes que eu tenho, se você me perguntar, Carla, quem hoje está preocupado com isso? Nenhum deles. Porque eles não me ouçam, eles vão ver depois. Nenhum deles. Quem está preocupado deles entre coleta de lixo seletiva? 0. Fotovoltaica? 0. Eu tenho um cliente que acabou de fazer uma sede nova, eu falei, cara, por que não põe energia solar? Que é mais barato, você vai gastar 15 mil por mês de energia, põe energia solar. Ah, mas as placas... Não, mas olha só, eu tenho um exemplo. Eu falei, dá 3 anos e meio, você tem um payback de 3 anos e meio, você recupera o investimento. Não. Não existe uma sensibilidade, porque as empresas acham que não precisam fazer isso para ganhar mercado. Porque o consumidor final, ele não conhece. E aí eu te pergunto, o que a gente pode fazer, né? Porque a gente estar em instituições facilita naquele mundo que a gente vive, que é um mundo à parte. O que a gente pode fazer como cidadão, como pequeno empresário, para poder, primeiro, se antenar nisso, contribuir para isso e exigir de quem tem que exigir que seja feito? Você, pela experiência que você está tendo, pelo conhecimento que eu sei que você tem, eu acompanhei lá, aquele dia você me mostrou o trabalho que o governo está fazendo, eu acho importante, eu acho que você tem uma opinião formada sobre isso. E segundo, como que está nos outros estados, assim, da federação? As pessoas estão se movimentando com isso, estados super relevantes para isso, como São Paulo, por exemplo, que é, vamos dizer, o nosso maior polo econômico, Brasil, né, vamos chamar assim, de indústria, né, porque o agronegócio está vindo com muita força, eu enxergo isso muito diferente de muita gente. Eu acho que não falando de TV, mas assim, quando a gente ouve aquela frasinha, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, as pessoas têm que enxergar que é mesmo. Porque você pode não viver com carro, você pode não viver com transporte, mas você não vive sem comida. Então as pessoas têm que entender isso, né? E eu preciso preservar aquilo, fazer com que aquilo gere algo também sustentável, porque é tudo crescido muito sem controle. E eu tive isso recente agora, acabei de vir de Barreiras, tem um cliente lá de construção civil, estava a segunda maior feira do Brasil de agronegócio. E eu perguntei pro meu cliente, o que eles vendem lá? Trator, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá, mas e a preocupação com o meio ambiente? E que preocupação com o meio ambiente, cara? A feira gera 2 bilhões de reais em uma semana. Você acha que alguém está preocupado com o tipo de produto que ele está vendendo? Como é que fica isso? Como é que gera? O que você acha disso tudo em relação efetivamente à implantação? Tudo bem, agora quem vai te sacanear sou eu. Você quer que eu te responda qual das 30 perguntas que você me fez? Só as duas. Outro dia eu estava num evento, Carla, você gosta dessas coisas. Aí o moderador falou assim, agora eu vou fazer uma pergunta Twitter para você rapidinho, porque o tempo está acabando. E ele se perdeu, ele ficou 5 minutos fazendo a pergunta, né? Aí eu falei assim, agora você vai ter que reservar mais espaço, porque se a sua pergunta Twitter tem 5 minutos, a minha resposta questão do Facebook vai ter 30, tá? E aí é muito comum acontecer isso em evento, né? Mas você falou muita coisa interessante, assim. A primeira que eu acho, Carla, que você falou que o grande consumidor talvez não esteja dentro do assunto ESG e por isso as empresas, muitas das empresas, também não estão nessa pauta, né? Esse é o clássico caso que o Larry Fink fala que são empresas que não vão sobreviver.
Porque de uma hora para outra isso vai se despertar numa cultura de consumo, né? Tem uma questão que eu acho assustadora, que é, por exemplo, os entregadores de comida, que é uma grande empresa que está, obviamente, por trás das entregas, a gente sabe, não vamos falar o nome para não dar problema para o seu podcast, mas assim, a despreocupação social que existe de milhões de entregadores do mundo todo não terem equipamento de proteção individual para trabalhar. Quantos acidentes de motocicleta acontecem que o entregador perde a perna, perde o movimento, porque ele não tinha uma bota ali de motociclista, né? Não tinha roupa adequada. Não tinha luva, né? E a gente vê isso aqui, né? As entregas que a gente pede em casa semanalmente quase, aí, que a gente acostumou com isso durante a pandemia, né? Não tem então, assim, equipamento. os aplicativos de entrega, eles têm uma despreocupação social. Porque ele não é meu funcionário, eu estou pagando X reais por entrega, né? E isso vai chegar uma hora que vai impactar para eles, independente da regra trabalhista, né? Quando a gente vê, por exemplo, comunidades e favelas, por exemplo, com milhões de habitantes, e empresas de construção que não despertaram para a questão ESG, elas não despertaram para algo que em algum momento vai se transformar em construir habitações para essas pessoas. Então, isso é um mercado valiosíssimo, bilionário, né? Porque de uma hora para outra a gente vai ter que acordar para esse despertar, né? Vai chegar lá. Que a gente tem milhões de pessoas sem saneamento básico e tudo mais, né? Então, isso tem muito a ver com ESG. E quem estiver preparado vai levar, né? A empresa que não tem expertise hoje em construir com energia solar, com fontes não renováveis, né? Estava vendo os próprios projetos do Estado, o projeto Reflorestar, por exemplo, que é um projeto que entrega para o agricultor o sistema de fossa ecologicamente correta. E não tem nada a ver com reflorestar, mas Sim. é porque é um agregado do projeto, é um valor agregado, né? Então, quando você constrói a cultura de um estado, por exemplo, eu tenho um artigo que eu falo que o artigo é uma pergunta. É possível um governo ESG? É possível um governo estar nessa cultura ESG? E o artigo termina, porque é uma pergunta retórica, ele termina respondendo, dizendo o seguinte: olha, não só é possível, como é obrigatório que o governo tenha preocupação socioambiental. Mas ele tem um papel muito maior, que é de incentivar, fomentar o empreendedor, fomentar o mercado, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que além de ter números financeiros importantes, porque é o único estado a ter um fundo milionário, por exemplo, para aplicar bem os recursos do petróleo, que antes eram gastos com custeio no dia a dia, mas que tem entregas importantes, como é o melhor ensino médio do Brasil, público e privado, né? Nós temos o menor índice de mortalidade infantil, temos a segunda maior expectativa de vida do Brasil. Isso é social na veia, né? Significa que a pessoa que mora aqui vive mais do que a pessoa que mora nos outros estados. Com uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Então isso é uma entrega importante. Precisa melhorar em muita coisa ainda, e o ESG ele vai ajudar nesse caminho, né? Mas ter esse equilíbrio na preocupação, por exemplo, nós lançamos o primeiro painel ESG de governo do Brasil. E os projetos do Estado eles foram todos inventariados à luz do social, do ambiental e da governança. Já está no ar, portal esges.gov.br. Então, a nossa preocupação socioambiental e de governança está ali exposta para quem quiser filtrar, são dados abertos. O projeto, toda hora eu bato nesse microfone, gente. O projeto da Sejus, Camata, a gente ganhou o selo agora, né, a gente, né? Não tem jeito, tem que lembrar de CRC. A gente é o primeiro Conselho Regional de Contabilidade do país. O projeto da Sejus é um projeto que pode ser enquadrado como ESG, da Secretaria de Segurança, de você ressocializar os apenados? Ele é social na veia, né? Só que à medida em que você estuda o tema ESG, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qualquer projeto ele é possível melhorar, né? Entendi. Porque você vai ter a preocupação maior em atender toda essa cadeia, né? O preso tem família, ele tem que ter uma função social e econômica também. Ele tem que voltar para a sociedade de uma forma melhor, né? Isso é um desafio, porque... Eu sei. Grande parte... Você tá lá, né? Eu tô lá. A gente foi o primeiro do país aqui a fazer, e a gente ganhou o selo agora, entre os 272, a gente foi um dos escolhidos. Primeiro foi negado, e foi dito todas as condicionantes. Eu falei, gente, por que daqui a gente não está cumprindo, né? Desde do que você falou agora, do EPI e EPC para usar, mas até de treinamento, né? A ressocialização interna, curso com os funcionários, né? Para mim, é um funcionário como outro qualquer. A diferença é que ele entra, volta para o lugar, lá para detenção, ele tem que voltar, né? E volta no outro dia. Alguns são... tem aquela que fica alguns dias em casa e outros não, né?
Então, assim, eu não tive medo de contribuir. Eu tive um certo receio e cuidado, mas medo em momento nenhum. Eu acho assim, que esse é um projeto que precisa melhorar, mas eu acho um projeto muito legal. E aqui no Espírito Santo, vocês usam muito bem isso. Essa discussão vale um podcast inteiro, né? Porque nós, como cidadãos, a gente não quer presídio, a gente quer máquina de fazer salsicha, né? Que a pessoa entra de um jeito e sai do outro magicamente. Elas são muito discriminatórias relativo a isso, entendeu? Eu já tentei colocar em vários clientes. Não, você tá doida? Eu falei, gente, vocês não têm ideia. Eu tenho um menino lá que cuida da tecnologia, da coisa. Eu tô te falando sério. Eu falei, tipo assim, eu já tive clientes que trabalharam com eles. E eu tô te perguntando isso porque eu acho que deve ser um projeto que pode ser realmente melhorado, como você comentou, mas faz parte do conjunto das 17. Sim, tem tudo a ver, é social na veia e ele mexe com o que é mais difícil, porque o cidadão ele quer que prenda o resto da vida aquela pessoa. E prender o resto da vida é o que existe mais caro para o Estado. O custeio de um preso é mais caro do que de um doente, o custeio de um preso ele é mais caro que de um aluno na escola. Então, o Estado ele tem que ter essa preocupação também de reduzir esse custeio. E não há nada mais barato do que você ressocializar de verdade. A pessoa vai trabalhar e tal, e vai devolver aquilo que o cidadão quer, de forma mágica que o Estado produza, né? Mas não é mágico isso, tem um tempo, tem que ter um projeto envolvido, né? Então, ressocializar, não tenho dúvida nenhuma que é a solução, mas é um processo em que o cidadão não se envolve, ele quer que o Estado faça mágica, né? E fazer mágica nesse ponto é muito difícil. Mas eu costumo dizer que quando eu sou policial, né, então eu conheço um pouquinho da parte de prender. A parte de prender é como a política, vou entrar no tema polêmico agora aqui, política de menores, né? É polêmico. Todo mundo acha que tem que prender menores. E eu digo até o dia que prenderem seu filho, seu sobrinho, seu vizinho, né? Filho do vizinho. E eu tive a experiência dentro de casa assim. A menina que trabalhava lá em casa, ela teve o filho dela com 15 anos preso na boca. E ela vendendo droga. E ela era uma pessoa que fazia um discurso radical pela prisão de crianças e no dia que ela viu o filho dela detido, né, o termo correto, ela se alertou para a realidade, que eles têm que ser reeducados, né? E aí eu falei, e aí, o que você pensava? Ela, não, eu estava totalmente errada. E realmente, quando a família falha, você tem que ter o Estado reeducando. Ah, mas isso serve para todos os casos? Óbvio que não, né? Existem pessoas que realmente têm distúrbios, né? E aí, tem que ser tratada como tem que ser tratada, né? Exatamente. Por outro lado, o Estado tem que fazer essa mágica de entregar um cidadão novo, né? Que sirva. E quando a empresa ela tem contato com um detento, que obviamente não é qualquer detento que está lá, que é elegível, né? Você sabe disso. Sei. Tem um perfil. E a gente pode pedir ainda troca, tem todo... E ele vem trabalhar dentro da empresa ciente das regras. E eu só vejo exemplos interessantes disso aí, tá? Até porque lá no governo a gente também usa, né? Essas pessoas usa na limpeza, usa na manutenção. E assim, depois que você passa a conhecer e entender aquilo ali, você se torna um apaixonado pelo projeto. Eu realmente gosto do projeto. Tanto que esse ano eu aumentei, né, o projeto. E aí eu faço uma pergunta. Se a gente usasse isso na agricultura, como tem em outros países, não seria um projeto interessante do governo? Tipo... É um dos perfis de uso possíveis, inclusive, né? Só que ele é mais voltado para aquelas unidades que estão dentro de um ambiente rural, né? Sim. E existem algumas. Mas seria um projeto, perfeito, né? Seria ótimo. Um projeto que poderia ter uma melhora, além de gerar toda uma produção da região. Você podia, aí, né? Você vem lá trazendo... E aí ele pode envolver com várias coisas. A ressocialização daquela pessoa que também está no ESG, a erradicação da pobreza e da fome, porque você começa a melhorar o processo através da cultura e também distribuir melhor aquele alimento, porque o custo é bem menor. Correto. Tá? Então, assim, você querendo ou não, você tem uma redução de custo, tá, Camata? Assim, para mim, para a autarquia, não tem nenhuma interferência. Mas para uma empresa privada tem toda a interferência. Sim. Porque o maior custo que a gente tem hoje nas empresas não é tributo. Eu falo, meus clientes falam, você é doida como contador? Eu falo, não, tô falando da verdade. É trabalhista. É a mão de obra. Então, você tem uma grande oportunidade de você fazer várias frentes e conseguir trazer isso para um projeto não só social, mas social, inclusive contribuir para o ambiental, para vários pontos daqueles 17, educacional. A gente consegue, né? Com aquela mesma pessoa, beneficiar várias situações ao entorno. Eu acho que, de repente, não sei, o Estado podia pensar nisso, né? As empresas, fica a dica às empresas. Eu não sei se você sabe os 17 pilares, né?
né? Todos decorados? Não, mas mais ou menos. Você sabe mais ou menos quais são? De cabeça não tem como falar todos aqui, não. Mas os mais importantes, na sua visão. O ponto forte dos ODS é que eles têm interconexão entre eles, então é igual um planejamento estratégico. Cada caixinha daquela se relaciona com as outras, né? Então, além de serem interconectados, eles têm um resultado comum a atingir. Então, é como se fossem as caixinhas maiores de um planejamento, que é o quê? Redução da pobreza, preocupação com o meio ambiente e, por exemplo, preocupação com social e governança. E cada caixinha daquelas, a preocupação com a água, por exemplo, a questão de trabalhos em equipe. Elas vão se abrindo. Elas vão se abrindo, se distribuem em planos de ação, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, e elas conectam você a um projeto maior. Então, assim, isso está sendo tão utilizado que eu falo que no meu relógio digital, aqui no meu smartwatch, tem um botão que você clica nos ODS que o fabricante colocou e ele te conecta a projetos no lugar em que você vive, que você pode doar para esses projetos. Olha só a importância disso, né? Então, se, por exemplo, eu me mudei para um lugar aí que eu não sei qual projeto adotar, eu gosto da preocupação com o meio ambiente. O relógio vai me falar qual projeto ali que existe, que está conectado. Porque hoje em dia a tecnologia comunica com a gente, incrível, né? Incrível. Não, é verdade. Quando a gente consegue, né? Porque ela está à nossa frente. Então, quando a gente consegue atingir o nível dela... Eu tava falando esses dias, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu tava conversando com uma pessoa, falei, cara, parece que o celular ouve o que a gente quer fazer. Aí, por quê? Porque eu tava, assim, falando com meu marido, assim, a gente podia passar no novo Dia dos Namorados em Santa Teresa. Aí eu fui entrar no celular, na hora que eu cheguei, aí entrei no Instagram, tava assim, pousada Santa Teresa. Aí depois eu até brinquei com a Kézia aí, eu falei, caralho, seu celular, ele parece estar ouvindo. Você e realmente, não, e aí o menino do TI de um cliente meu falou bem assim, Carla, o celular, o computador, eles se comunicam com a gente interativamente para que eles vendam os produtos, né? Então, e não precisa ter nenhum comercial para isso, né? Exatamente. Na realidade, é automático. Hoje está sendo automático. Os algoritmos são automáticos. Poxa, Mata, é muito legal a gente estar falando disso. O que você acha, se você pudesse... Você pode, na realidade, que a gente está aqui porque você pode, né? Sugerir para os empresários, né? Então, por exemplo, o setor que eu trabalho é um setor que movimenta muitos recursos. Movimenta muita gente. Então, é um dos setores que mais emprega no país, direta e indiretamente, né? Porque você tem todos os subcontratados. Tanto as obras horizontal quanto vertical, né? Então, tanto prédio quanto asfalto, né? Manutenção, né? E etc. A gente tem um estado que, nos últimos anos, só tem crescido, né? Foi um dos setores que não parou, por exemplo, na pandemia. Certo. Um dos únicos que não parou. Tirando o supermercado, farmácia, padaria, aquilo que a gente come, se alimentar e se cuidar, foi um dos setores produtivos que não parou, né? Então, assim, eu acho que é uma geração de renda full time, né? Mexe com vida, mexe com sonho. Eu falo isso para meus clientes. Você mexe com algo tão importante que você não percebe, é sonho. Porque quando você... É a mesma coisa, você quer mudar para uma casa, o sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria. Então, você mexe com o sonho da pessoa, né? O que você sugeriria para essas empresas, por exemplo, que estão nesse momento, que trabalham com sonho, que mexem com muita mão de obra, que têm uma responsabilidade muito grande com as famílias, por onde que elas começam? Interessante. Ontem eu estava no lançamento da Semana do Meio Ambiente no Palácio Anchieta, e o secretário de Meio Ambiente falou uma questão muito importante, que ele falou assim... Todo o nosso esforço de governo é para tornar mais fácil, por exemplo, as análises de impacto ambiental, né? E ele falou, por exemplo, da descentralização para os municípios do licenciamento ambiental, né? Que era algo que concentrava no Estado, fazia um volume muito grande, então os municípios passam a ter... né? Então... E isso é um calo, às vezes, da questão, por exemplo, da construção civil, né? E ele falou isso, ele falou uma preocupação e ele representou a fala dele da seguinte forma. Ele falou, olha... O que o Estado sempre tem que ver é que por trás de cada pedido de autorização, por exemplo, de uma licença ambiental, tem um sonho por trás do empresário. Tem uma vontade de empreender, né? Ele não está fazendo aquilo porque eu acordei hoje e quero fazer... Quero abrir a empresa. Quero abrir a empresa. Ele tem um projeto, tem um sonho. E se ele está pedindo a licença ambiental é porque ele está fazendo certo, né? Então, assim, isso é importante ser falado. E quando a gente fala isso e a gente reconhece a importância das empresas, da construção civil especial... eu costumo dizer que a maioria dos empresários, ele já tem a visão do ESG, porque intuitivamente ele ajuda a família do empregado, ele tem a preocupação daquele projeto dele não agredir em determinado momento a questão ambiental, ele tem a preocupação com a governança. O que ele não fez foi
condensar tudo isso em uma política que vai agregar valor à empresa dele. E aí que vem o ESG e dá uma resposta boa. É uma política que vai reduzir custos de processos da empresa dele, que vai abrir os olhos dos funcionários para a necessidade de se preocupar com o meio ambiente. Você falou da coleta seletiva. O que mais tem é município em que o próprio morador tem a preocupação com a coleta seletiva, mas o município não faz, né? E às vezes faz e chega lá e ainda joga tudo junto, não tem Pois é, verdade. A pior situação. O caminhão passa e recolhe tudo e joga no mesmo lugar. Tá tudo com sacola preta, como que você separa? E quando a gente vê, por exemplo, o direcionamento do mercado para a pauta ESG... Como é que é o jargão que você usou? Qual? Que é o tipo falso verde? Como é que você usa? Greenwashing. Greenwashing, ou então. caô social. É isso aí, é o caô social, isso aí. Eu faço coleta seletiva no meu município, mas na hora que o caminhão para, abre a tampinha, joga tudo no mesmo lugar. Exatamente. E não existe nada que mancha mais a imagem do que isso, tá? Tem um restaurante conhecido de Brasília que se envolveu em uma polêmica, eu vou para finalizar. Um dos sócios do restaurante, eles tinham uma imagem muito boa em Brasília, né? Um restaurante grande de uma rede italiana, e um dia um dos sócios chegou ao restaurante e viu um dos motoboys que faziam entrega por aplicativo encostado na parede do lado de fora do restaurante, carregando o celular dele numa tomada que tinha na parede, porque ele precisava receber o pedido e estava sem bateria. E o sócio do restaurante chegou gritando, expulsou ele de lá, empurrando, dizendo que ele não pagava um aluguel de milhares de reais para ter um motoboy enfeiando a lateral do restaurante dele. Olha só que situação. Só que filmaram. E essa rede, eu lembro que em poucas horas, o perfil deles no Instagram tinha milhares de pessoas detonando, criticando, recompartilhando aquilo, a ponto dos outros sócios dizerem em poucas horas que aquele sócio não fazia mais parte da gestão do restaurante. Eles excluíram o sócio, né? E hoje a rede social tem uma força muito grande, muito grande. Então, assim, se você não tiver essa consciência dentro dos seus colaboradores, dentro dos seus sócios, no corpo diretivo da empresa, e exatamente o que o Larry Fink falou na carta anual de 2022. Ele falou assim, política com as pessoas não é uma política para fora só, é para dentro, é uma política não é só do RH, é do CEO, é do gestor, é do gerente, é de todo mundo, né? Então, acho que essa é a reflexão. É aquele ditadinho, né? Santo de casa tem que fazer milagre, não pode ser só de fora, não. Começar por ele, de preferência, né? E fica a dica, assista um documentário do Netflix, do Cada Livre, que é muito bacana. Eu vou assistir. Nossa, camarada, muito obrigada. Realmente o assunto, gente, é muito legal, porque ele trata da nossa vida, né? Na realidade, eu acho que, tirando o aspecto comercial, tirando o aspecto financeiro efetivamente, até e político de uma forma geral, porque isso envolve, quando a gente fala em política, o pessoal pensa que é política partidária, na realidade é uma política das empresas, né? Não é política. A empresa tem que ter a política de discernimento, né? De aplicabilidade das coisas. E o assunto realmente, ele é longo, ele é extenso, ele tem muita coisa pra gente falar, e você deu vários exemplos aí de ações que as empresas podem fazer. Fica a dica pra Carla, como profissional, por exemplo, eu venho já fazendo algumas coisas em relação a Tasso lá com os clientes, né? Fazendo live, né? Mandando notícia, eu mandei ontem, eu sempre tenho Valor Econômico, eu mando as notícias, printo as telas lá e mando nos grupos. Tenho alguns gestores que se preocupam, tem outros que não, mas eu acho que fica também a dica assim, que nós como contadores, a gente tem um papel muito fundamental para ajudar a mudar isso. Até porque, como você falou, né, daqui a um tempo as pessoas não compram mais de quem não faz, e se ela não compra, ele não vende. Se ele não vende, tem um contador para quê? Se ele não vai existir. É verdade. Não? Faz sentido. Faz sentido, né? Então acho que a gente tem que incentivar, né, todo mundo aí, que a gente, se todo mundo fizer um pouquinho, isso vira uma grande massa. Camata, obrigada por você ter vindo, obrigada por ter aceitado aí o convite, eu sei que você tem muitos afazeres, e eu sou uma admiradora desse trabalho que o Estado está fazendo. Eu acho que é a nível assim, agora falando a nível de política de governo, independente do governo, ter pessoas, ter setores como o seu, assim, que se envolvem, você conhece bem aquilo que está sendo feito, é muito importante, faz toda a diferença. Eu sempre costumo dizer, a diferença entre um gestor de empresa privada, o gestor público, é a vivência que ele tem do negócio dele. Eu sei que você vive bem aquilo que você está fazendo lá dentro, e é por isso que você está alcançando todos esses patamares aí, né? Você policial, sai da ONG, vai para uma secretaria que é de super responsabilidade, chega ao primeiro lugar do Estado, e tem toda essa bagagem, né? Toda essa robustez, eu acho muito importante. E fica aí a dica para vocês, né? Ouvir aí nossos podcasts, os nossos cortes, que essa pessoa aqui que sabe muito, né? Sobre um pouquinho de ESG, e a gente
Curta nossas redes sociais, né? Dá seus likes lá, faça os comentários e a gente volta já com o próximo podcast.